Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hoje nós estamos aqui nesse dia especial, onde teremos culto às 9 da manhã, 2h da tarde, nós estaremos de volta, e às 8 horas da noite. Hoje não é um dia para nós, não é um dia para o dia. É um dia onde a igreja se levanta para poder, em memória daquilo que foi feito e ainda continua sendo feito, para que nós entendamos dia após dia. A igreja precisa voltar às suas raízes. A igreja precisa voltar a entender a cruz, a morte do Senhor Jesus, a ressurreição, a santidade. A igreja se perdeu de suas verdades centrais. Nós precisamos voltar a tudo isso. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, também primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Podemos assentar. O escritor aos Hebreus, ele começa a falar sobre a época de Moisés, onde Deus determina que fosse feito o tabernáculo, e ele começa a dar a descrição de uma maneira não minuciosa, mas uma maneira um tanto superficial, no sentido de não estar no detalhe, apenas para que nós entendamos algumas coisas. No final, ele vai falar sobre toda essa abertura que nós tivemos em Cristo. Então ele começa a falar sobre o santuário. Então era dividido o santuário e o santo dos santos. Então ele começa a dizer sobre duas etapas. A primeira etapa, o santuário. A segunda etapa, o santo dos santos. Nós vamos falar pela primeira etapa. Vamos falar sobre aquilo que era aberto aos sacerdotes e alguns levitas. Vamos falar sobre o que é que tinha ali, versículo 2. Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro. No primeiro tabernáculo havia o candelabro, para que pudesse iluminar, trazer luz. Eu quero falar de duas fases da igreja. A igreja militante e a igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa, você vai vê-la no Santo dos Santos. A igreja militante é a igreja que frequenta o santuário. A igreja que frequenta o primeiro tabernáculo. Quando eu falo de uma igreja militante, eu falo de uma igreja, não de uma milícia, onde se existem crentes fortes, onde se existe crentes determinados, comprometidos com o reino, com Deus. Mas eu falo de uma igreja militante, quando o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito, e um se opõe contra o outro. Eu falo de uma igreja onde as pessoas se convertem cobiçosas e passam a sua vida inteira cristã lutando contra a cobiça. Inteira. Um vício. Parece que os domina. Eu falo de uma igreja que quando as pessoas se convertem, elas estão dominadas pelos sentimentos nocivos e destrutivos da alma, como inveja, orgulho, soberba, engano, vaidade, vontade própria. E essa igreja passa o tempo todo na terra lutando contra isso. Eu falo de uma igreja militante, fracassada. Uma igreja que não consegue vencer o eu e a carne, onde recebeu uma ajuda divina, que é o Espírito Santo e a palavra, que dá todas as condições dessa igreja vencer. Eu falo de uma igreja que odiava no mundo, mas uma igreja que quando está em Cristo, ou se converte, vamos dizer assim, continua lutando para não ficar magoada, para não ficar ressentida. Eu falo de uma igreja que no mundo rotulava, falava das pessoas. É uma igreja que hoje ainda escorrega na maledicência, escorrega no julgamento.
Essa igreja que precisa do candelabro. Essa igreja que precisa iluminar as suas trevas, as próprias trevas. Os crentes que não conseguem passar do primeiro tabernáculo para chegar no Santo dos Santos. Os crentes que ainda são viciados em pornografia. Os crentes que ainda são viciados em maledicência. Os crentes que ainda são vencidos pela própria personalidade. Eles olham para dentro de si e eles não conseguem identificar Cristo. Eles não conseguem observar a natureza de Cristo, a identidade de Cristo. Eles conseguem olhar para dentro de si e observar as questões da velha natureza, porque não existe progresso. Haviam duas tendas, 2 tabernáculos. Um era para os sacerdotes, o outro era para o sumo sacerdote, que entrava só uma vez por ano. Qual foi que Jesus abriu? Jesus abriu o primeiro, meu irmão? Não, Jesus abriu o segundo. Ele abriu o segundo. Agora, qual a igreja que tem entrado no segundo? Na primeira tenda tinha o quê? Tinha uma igreja que precisa de luz, de luz, de luz, de luz, de luz geralmente do lado de fora. Uma igreja que só acorda e abre os olhos depois que errou, que falhou, que está na lei da consequência. Uma igreja que não consegue ter uma luz interior dentro de si. Uma luz que dá a ela a direção, discernimento. Uma luz que a corrige diariamente. A igreja do Senhor Jesus, dos últimos dias, dos últimos tempos, precisa passar do primeiro tabernáculo para o segundo. Chega de ficarmos no primeiro tabernáculo. Chega. A igreja do Senhor Jesus precisa saber o que é que existe no segundo tabernáculo, onde o nosso sumo sacerdote entrou, para que nós pudéssemos entrar também. Chega dessa necessidade de luz exterior. Chega. Precisamos entender a necessidade de absorvermos tudo aquilo que nos foi entregue, tudo aquilo que nos foi dado. Ele continua dizendo que o que havia no primeiro tabernáculo, além do candelabro, era a mesa. Como o crente gosta de mesa? Não só no sentido espiritual, mas também no literal. Como o crente gosta de mesa? Nós não estamos falando aqui que esses utensílios são proibidos e não são úteis. Ao contrário, todos eles são úteis. Mas o que eu estou falando nesta manhã é algo mais profundo. Eu quero falar de onde Jesus entrou e de onde nós estamos. Nós estamos tão acomodados no primeiro tabernáculo, onde se tem luz, onde se tem mesa, onde se tem pão, que nós nos esquecemos que existe mais utensílios no Santo dos Santos, onde nós temos que chegar. Deus não quer para você apenas uma comunhão, onde você canta, onde você ouve a palavra, mas Jesus quer para você uma comunhão, onde você adora, abnegando o pecado, renunciando o seu eu. Onde a palavra de Deus não é uma questão de critério de audição, mas a palavra é viva, fomenta dentro de você a identidade do Senhor Jesus. É isso que Deus quer para todos nós. Deus não quer que nós tenhamos uma comunhão limitada, uma comunhão de lágrimas, de choro, de canções que nos comovem, de canções que nos alegram. A comunhão que Deus preparou para nós é uma comunhão da arca da aliança, onde ali existe o maná, onde ali existe as tábuas, onde ali existe a vara de Arão. Essa é a comunhão que Deus tem para nós. Nós precisamos sair deste primeiro tabernáculo, de uma igreja militante que luta pelos problemas da família, luta pelo pecado, mas nunca é santo, luta para que tenha uma família abençoada e a família nunca é, luta, e nunca chega a lugar algum. A igreja precisa assumir o seu posicionamento conquistado por Cristo, o Santo dos Santos. É isso que a igreja precisa entender.
Nós precisamos parar de depender de candelabros, de luzes do lado de fora. Precisamos parar de entender que o evangelho é místico, onde você vai ouvir Deus falar por algo que deu errado, onde você vai ouvir Deus falar com você por algo que você tropeçou. Você ouve Deus falar dentro da sua alma pela palavra, dando-lhe direção, falando com você, e não mostrando os seus erros e mostrando as suas falhas. Nós precisamos de uma comunhão que vá além dessa mesa. Uma comunhão mais estreitada. Ter mesa, sentar-se à mesa com o Senhor é bom, é uma bênção. Mas melhor do que isso é prostrar-se diante dEle. Dá para entender a diferença? Quem de nós temos tido condições de sairmos da mesa? Chega de comer, Senhor. Chega de alimentar. Chega de me servir. Agora eu quero te servir. Chega, eu não quero mais que o Senhor viva me servindo. Eu não quero mais sentar à mesa e desfrutar da alegria, e desfrutar da paz, e desfrutar do ânimo. Não, eu quero por meio da minha comunhão contigo, ter ânimo e reserva dele, ter paz e reserva dela, ter alegria e reserva. Eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, é isso que eu quero para mim. O que nós precisamos entender é que a igreja da atualidade, não aqui foi atrás, mas a da atualidade tem ficado no primeiro tabernáculo. Candelabro, mesa e pão. É isso que a igreja quer. A igreja quer luz exterior. A igreja quer uma mesa para que tudo esteja disposto a ela e ela possa se refestelar, se empanturrar das bênçãos, se empanturrar de tudo que Deus tem. É isso que a igreja quer. E o terceiro ingrediente que havia era o pão, que era trocado uma vez por semana. Jesus é o pão diário, mas não esse pão que as pessoas pensam. Eu quero que você fique aberto aí, e você vá comigo em João 6, eu quero te mostrar que tipo de pão Jesus é. As pessoas querem o pão de Jesus para me salva, me cura, me abençoa, me protege, abençoa, protege, faz e sustenta, e eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. E quando Jesus prega esse sermão, a igreja dele diminui. Vai de centenas e pouco, não sei, mais ou menos, e volta para 12. A igreja de Jesus nunca cresceu na terra, ela sempre foi diminuindo, sempre foi diminuindo. Ela diminui para 12. E esses 12 também tiveram a... Vocês que querem ir, pode ir. Jesus diz assim em João capítulo 6, você abriu comigo? Versículo de número 53. Vamos ver o 32 para você entender melhor? 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então o Senhor Jesus estava explicando que Ele é o verdadeiro pão, o pão que dá vida ao mundo. E aí ele diz assim no 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha agora para a realidade. Como assim? Como? Espera aí. Jesus disse, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Espera aí. A igreja diz que veio até Jesus e continua tendo fome e sede? Jesus não basta, não é suficiente. Para essa igreja militante. Essa igreja que Jesus não basta para ela. Ela continua tendo fome de recursos, de bens, de bênçãos.
ela continua tendo sede, e é uma necessidade atrás da outra, e precisa disso, e nunca consegue ser grato, nunca consegue ser pleno, nunca consegue ser feliz, nunca consegue ter uma vida abençoada, nunca consegue ter uma vida entregue. Eu não sirvo a Deus como deveria, porque eu tenho meus problemas, minha família, meus filhos. Eu não consigo servir ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, para aquilo que tu queres, porque eu tenho as minhas necessidades, porque eu tenho fome. Eu tenho fome que tudo dê certo, eu tenho sede que tudo coopere como aquilo que eu planejei. Para a igreja que é militante. Isso aqui, não é verdade hoje em dia. Esse é um dos versículos que menos é real nos nossos dias. Jesus diz: quem vem a mim não tem fome. A igreja está com fome. Fome. O que a igreja precisa? A igreja quer dinheiro, a igreja quer bem-estar, a igreja quer se sentir bem, a igreja não quer ser importunada, a igreja não quer, a igreja não quer, a igreja não quer pagar o preço, não quer ir para a cruz, a igreja não quer abnegar, a igreja não quer libertação, ela quer sensações. Quem crê em mim não tem sede, mas a igreja tem sede. E a igreja diz que crê nele, mas continua com sede, continua com inúmeras necessidades básicas. Aí eu digo: nós somos uma piada. Falamos mal dos católicos, nos tornamos católicos, religiosos. A religião nos englobou, nos engoliu. Porque Jesus não mata mais a nossa fome, Ele não mata mais a nossa sede. Continuamos precisando de pessoas, continuamos precisando de sensações, continuamos precisando que tudo vai bem, porque senão não ficamos bem, nos tornamos pessoas azedas, inconformadas, mas com aquele sorriso falso e fariseu amarelo na cara, disfarçando que somos sepulcros caiados. As pessoas que nos olham por fora, parecemos que estamos bem, abençoados, amando Jesus e amando tudo que Ele faz. Somos um bando de mentirosos, porque dentro de nós existe uma insatisfação do tamanho do inferno, existe uma ingratidão do tamanho deste mundo. Não somos felizes, não somos completos, sempre tem que ter alguma coisa. Ontem faltou uma coisa, hoje faltou outra, amanhã vai faltar outra. E nunca conseguimos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sou completo, eu tenho pão e água, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Ele é o pão e a água. E aqueles que ficam no primeiro tabernáculo, ficam atrás de: quero ser abençoado, quero ser abençoado, quero ser abençoado, quero ser abençoado. Quero que meus problemas se resolvam, eu quero que nada de mal aconteça comigo. Eu quero que tudo vai bem comigo. Esses são os que ficam no primeiro tabernáculo, que quando qualquer coisa acontece fora do script planejado, eles já estrilam, já fazem crises existenciais, já começam a ficar de mal de Deus. Sinceramente, nós estamos muito maus. Todos nós. Mas o problema não é estarmos maus, porque muitos estavam maus e foram consertados pelo Senhor Jesus, porque houve consciência. A questão é que nós estamos maus, convencidos que estamos bem. Esse é o problema. Nós caímos no engano. Achamos que a nossa vida espiritual está no ápice. Achamos que somos, assim, a maior linhagem, a melhor, a geração que tem mais intimidade com Deus, que tem mais proximidade, que tem mais liberdade. Nós somos um fracasso de todas as gerações que já houve. Somos o fracasso, nós somos a vergonha. Só que o problema não é isso. O problema é que nós não nos damos conta disso. Não existe mais dons. Não há mais busca pelo batismo do Espírito Santo. Não há mais pessoas ávidas e desesperadas por serem santas. Não há pessoas que oram mais 3 vezes ao dia. Não há pessoas que têm sede e desejo por Ele mais do que viver. E achamos que estamos por cima. Isso é que é preocupante. Ser um fracasso não é o problema. Jesus é Deus que resolve fracassos.
Isso não é o problema. O problema é o nosso engano. E acharmos que tudo está bem. E acharmos que tudo está certo. Que você tem uma vida. Ele diz assim. Versículo de número 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Isso para você hoje é mais ou menos compreendido. Mas na época, eles não entenderam nada. Acharam que Jesus estava falando de canibalismo. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não vai ter vida. Você acha que a carne e o sangue que você bebe é a ceia que você toma aqui? A carne que você come do Senhor Jesus é a sua vida que é entregue diariamente à negação. E o sangue que você bebe do Senhor Jesus é você entregar-se totalmente para realizar e para fazer toda a vontade dele. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Eles se escandalizaram com isso, como nós muitas vezes nos escandalizamos. Com que a igreja se escandaliza hoje? Com o preço que ela tem que pagar para ser santa, para ser sem mancha, incorruptível. E ela não paga. A igreja não paga o preço que tem que pagar. Ele continua e diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem me absorve de tal maneira que eu estou dentro dele. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu envio e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí houve o quê? A interpretação muito sucinta, negativa e superficial dos seus discípulos. Eles simplesmente disseram: isso não serve para mim. Enquanto Jesus estava curando, abençoando, operando os milagres, enquanto Jesus estava salvando, tudo bem. Quando Jesus diz: vocês precisam comer e beber de mim, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue, vocês precisam abnegar, renunciar, morrer, vocês precisam pagar o preço para que eu possa viver em vocês. E qual é o preço? É negar a si mesmo. Neste momento, os crentes arrepiam. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, que visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Só que a igreja militante quer Jesus para a carne. Resolve o meu problema. Dá um emprego. Me faz sentir bem. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ter ânimo. Só carne. A igreja militante busca um Jesus para a carne. Mas ele diz: as palavras que eu digo são Espírito e vida. É para a eternidade. É para construir em nós uma igreja santa. Uma igreja vitoriosa sobre o pecado. Uma igreja vitoriosa sobre esse mundo. Sobre toda essa geração. E ele continua dizendo: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. E quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Diga: eu sei, pelos ensinamentos de Jesus, que grande parte da igreja não pertence ao reino. Como é que nós sabemos isso? Parábola do quê? Quantas parábolas nós temos? Vamos lá. 10 virgens,
Que mais? Talentos. Joio e trigo. Que mais? Jesus disse: aquele que o Pai me deu é meu. E no mesmo João ele diz assim: eu não o perco. Agora, será que nós somos um presente de Deus ou um presente de grego? Hein? Você já pensou nisso? Você é um presente de Deus para Jesus? Pastora, eu não tenho como saber disso, eu tenho? Tem. Os presentes de Deus para Jesus são de Jesus. Eles não são emprestados para a carne, para o diabo, para o inferno. Eles não são movidos nem dirigidos pela personalidade. Os presentes de Deus para Jesus são de Jesus. Eles sofrem e são de Jesus. Eles falham e erram e são de Jesus. E se arrependem, não ficam com crises. Os que são de Jesus são de Jesus. Ele pode aceitar tudo e qualquer negócio, menos não ser de Jesus. Dá para entender? Não existe plano B. Ele derrubou as pontes de retorno, não tem ponte de retorno. Ele rasgou o mapa que faz com que ele voltasse atrás. Não tem plano B, não existe plano B. Porque ele é do Senhor Jesus e ele não abre mão disso, ele faz qualquer troço, negócio, qualquer coisa ele faz para poder manter aquela situação na vida dele. Ele abandona quem for preciso, ele aprende chorando, ele leva a lambada nas costas, ele faz o que for preciso, mas eu não abro mão de ser um presente. Ele é um presente, ele é um presente, ele apanha, ele sofre, ele leva a cajadada, ele leva a varada, e ele trabalha, e ele investiga a si mesmo, e ele discerne, e ele é militante vitorioso, porque ele vai de milícia em milícia, e chega a ser santo. Aqueles ali, Jesus diz: vocês não são um presente de Deus, mas eram discípulos do Senhor Jesus. Que coisa interessante, não é mesmo? Discípulo apenas para aquilo que era interessante para eles. Você sabe que existe muitas pessoas assim, né? Quando o Senhor Jesus começa a podar, começa a moldar, o crente começa a estrilar. A Bíblia diz assim no versículo próximo: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não queriam mais saber dele. O quanto você quer saber do Senhor Jesus? Volte comigo em Hebreus. O quanto você quer saber do Senhor Jesus? O quanto você está interessado naquilo que Ele quer fazer na sua vida, naquilo que Ele quer te moldar, naquilo que Ele quer reformar, naquilo que Ele quer reconstruir, naquilo que Ele quer te ensinar. Jesus olha para você e diz assim: está faltando alguma coisa. E volta ao trabalho, e volta ao trabalho, e volta ao trabalho, e volta ao trabalho. Será que você entende o Senhor Jesus como aquele que morreu na cruz? Não apenas para te fazer salvo, mas santo. O primeiro tabernáculo é a igreja militante, que luta, não tem chegado a lugar algum. A igreja que precisa de uma luz interior, que só quer comunhão com Deus, tudo pronto. Quer tudo pronto, quer o pão que sacia a carne, quer o pão que sacia as necessidades físicas, humanas, emocionais. Mas a igreja santa é aquela que vai para dentro e ela chega no Santo dos Santos. E ali ela encontra também utensílios que a representam. Versículo de número 3. Mas depois do segundo véu, diga aleluia, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Depois do segundo véu, vá comigo deixando aberto em Hebreus e Mateus, capítulo 27. Explica para o teu irmão o que significava esse véu. O que significava esse véu? O véu significava separação. Havia uma separação para que as pessoas não pudessem ter acesso, mas não era um véu como nós temos a concepção de hoje.
Era um tecido grosso, que separava. E que as pessoas não tinham acesso ali. As pessoas eram limitadas. E ficavam apenas, os sacerdotes ficavam. E de uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro deste véu, para fazer sacrifício por si e pelo povo. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, versículo 50... E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de baixo para cima, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Está certo? Não. O véu se rasgou de alto a baixo. Quem rasgou o véu? Quem fez isso aqui? Deus. Deus. A partir do momento que Jesus rendeu o Espírito, a primeira obra que foi feita é: o homem pode entrar. O homem pode entrar. O homem pode entrar. A primeira obra que foi feita. Pode entrar. Eles poderão entrar. Foi rasgado do alto a baixo. A primeira obra que foi feita assim que Jesus rendeu o Espírito. Pode entrar onde? Volte comigo em Hebreus, capítulo 9. Quero ler o 3 de novo. Mas depois do segundo véu, que Jesus rasgou, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então o Senhor tirou a nossa limitação do santuário e nos deu a entrada para o Santo dos Santos. Diga amém. Qual é a igreja que entra no Santo dos Santos? A igreja que não está comprometida com a própria vida, mas está comprometida com a obra redentora de Cristo. Diga amém. Existem duas igrejas. A igreja que está comprometida consigo mesma e quer absorver todos os benefícios como aqueles discípulos de Cristo. E a igreja comprometida e tem compreendido a redenção. Ela é comprometida com o sangue, com o sacrifício. E ela quer entrar no Santo dos Santos para que ela faça parte de tudo aquilo que o Senhor Jesus comprou na cruz para ela. Essa é a segunda igreja. Formada de alguns cordeiros pingados. A gente não fala gato, ovelha pingada, né? Ovelha pingada de cada aprisco. E então forma-se a igreja vitoriosa, que tem entrado no Santo dos Santos. E não uma igreja militante, que está lutando contra o pecado, contra a personalidade, contra a carne, para não falar mal, está lutando, e nunca chega no denominador comum. Interessante, né? E aí, estou lutando, mas espera aí, nunca vence? Nunca vence? Nunca consegue vencer a maledicência, nunca consegue vencer a inveja, nunca consegue vencer. E aí, vai vir o quê? Vai vir um anjo diferente, criado por Deus, já que Jesus não deu certo, para alguns, vamos dizer, lógico, utopicamente. Jesus não funciona, então vai se criar o quê? O que vai se fazer para que agora vai, quando vai, nunca vai. E ele diz, quem crê em mim não tem sede, quem vem a mim não tem fome. Acabou a fome, acabou a sede, acabou a necessidade. Esses dias eu preguei aqui sobre necessidade, sobre o domínio delas. Acabou, não tem mais. Agora é Jesus. Cadê aquela alegria da salvação dos crentes que dizem eu sou de Jesus? É uma preocupação. Tem gente que até para servir Jesus ele fica preocupado e carregado. Ele encarga o cargo dele de tal maneira que ele não dorme, ele vem na igreja já encarregado. É o cargo. Não, que isso? Pelo amor de Deus, que é isso? Não, Jesus é a nossa alegria, é a nossa festa, é o nosso grande amor, é o nosso Deus, é a vida que existe em nós, e nós somos felizes por causa dele. E a vida a gente vive, e Jesus a gente ama, a gente é doido por ele. Quando é que essa igreja vai parar de ficar brigando, de puxa e estica, e vai resolver entrar no Santo dos Santos? Dizeis-me aqui, Senhor. Eu quero o que tu tens para mim, eu quero o que o Senhor comprou, eu quero o que o Senhor pagou, eu quero ter acesso. Versículo próximo, 4. No segundo tinha o incensário, eu quero ler o versículo todo, de ouro, a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava
um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Quero falar sobre isso. Qual é o primeiro utensílio que tinha no Santo dos Santos? O incensário de ouro. A Bíblia diz que o incensário, ele representa a intercessão do Senhor Jesus e a oração. Vamos falar da nossa parte. Crente que passa para os santos dos santos gosta de orar. Gosta de orar. Gosta de orar. Ele sabe que a oração é milagrosa. Que a oração limpa o que muita obra não limpa. Ele sabe que a oração é o maior progresso, a maior bênção que ele tem aqui na terra. Ele falar com Deus. Não, você já imaginou isso? Você ter a oportunidade de falar com Deus e negligenciar? Não, é uma coisa muito interessante. Tudo bem que Satanás tem coberto a mente de todos, de alguns mais, de outros menos, mas vamos pensar nisso. O privilégio que nós temos de falar com Deus. E não usufruímos. E não fazemos. Por quê? Porque a oração tem sido substituída. No carro, Pai, me abençoa. Oh, Senhor, eis-me aqui. A oração foi trocada por pensamento positivo. A oração foi trocada por palavras jogadas ao vento. Eu oro, pastor, o dia inteiro. Que maravilha. O dia inteiro eu estou ligado com Deus. O dia inteiro. Mentira. Mentira. Isso aí nós encontramos, tá? Para substituirmos, e como nós fazemos muito bem, nos desculparmos e nos excusarmos que não oramos. Simplesmente isso. Estou em comunhão com Deus todo tempo, todo tempo, todo tempo. Período de oração. Davi orava 7. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para dormir, você tem tempo para comer, você tem tempo para... Nós só temos tempo para aquilo que priorizamos. Tudo que é prioridade na sua vida, você tem tempo. Aquilo que não é prioridade, você não tem tempo. Se você não ora, isso não é prioridade para você. Ai, que coisa dura. Duro é esse discurso, disseram aqueles que debandaram. Pessoas que não oram, não priorizam a oração. Pessoas que não oram, não priorizam a oração. A oração é a única forma que você tem, ela é insubstituível. Ela não substitui o seu culto, ela não substitui o seu cargo, ela não substitui as suas obras, ela não substitui nada. O incensário representa a oração. A Bíblia diz assim em Apocalipse, que as orações dos santos são colocadas dentro do incensário. Oração, oração, oração. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Se ela orasse mais, ela seria diferente. Quando nós oramos, cada vez mais nós nos tornamos pessoas mais livres, diferentes, mais de Deus, mais felizes, menos soberbos, mais humildes, mais crentes, com mais fé. Pastora, mas Satanás tem trabalhado para que a oração... Peraí, Satanás trabalha, mas nós temos o Espírito Santo. E aí? Você é crente por quê? Porque você está há 30 anos dentro de uma igreja, porque você tem cargo, porque eu prego. Não, nós somos crentes porque nós falamos com Deus. Eu sou crente porque eu falo com Deus. Você é crente porque você fala com Deus. Porque Jesus abriu esse lugar. Nós não somos crentes porque nós frequentamos as igrejas. Não. Não somos crentes porque temos dons ou porque acostumamos vir aos cultos. Não, nós somos crentes porque nós oramos. Nós temos sede, nós queremos falar com Deus. Nós queremos chegar em casa e dobrar o joelho no chão. Eu fico impressionado com um crente que constrói casa e não constrói um lugar para orar. Ele não constrói, ele não pensa. Ele pensa em tudo, menos um lugar para ele orar. Peraí, estou maluca. Um lugar que é só de oração, é só dele com Deus. É uma coisa de gente doida. Isso aí. Mas quando você não tem, você entra no seu quarto e fecha a porta, como Jesus diz.
você dobra o joelho, aquele é o seu momento de oração. Ali não tem nada, meu irmão. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Ali é você e Deus. Ali não são os seus problemas. Você saiu do primeiro estágio. Ali você não vai ficar mais procurando luz exterior. Você não vai mais ficar procurando mesas. Ó Deus dá, ó Deus faz. Ah, não. Ali você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer mudar? O que é que o Senhor quer transformar? Senhor, eu estou enjoado de ser como eu sou. Você não enjoou ainda de ser como você é? Não enjoou? Mesmas falhas, mesmos erros, mesma soberba antiga, mesmo. Até de roupa você enjoa. Às vezes pode estar nova, você enjoou, não quero mais. Não é? Enjoou. É ou não é? Não enjoa do seu jeito de ser? Não quero mais. Não quero mais errar. Não quero mais fazer assim. Não quero mais. Não quero mais ser dependente. De novo, Senhor, a pessoa falou isso, eu fiquei ofendido. Não quero mais. Não quero mais. Eu não quero mais. E eu vou lutar. Mas não vou ser uma igreja militante fracassada. Eu vou lutar e vou vencer. O candelabro, luz exterior. O incensário, oração. 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 Comece com 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pastora, eu não consigo ficar 2 horas orando. Consegue? Você consegue assistir um filme de 2 horas? Tem gente que começa a assistir um seriado e ele assiste 20 episódios. Consegue. É só um pouquinho de esforço e consegue. Vai ficando treinado, vai ficando apto, vai tendo intimidade. Por que não consegue? Porque não tem intimidade, aí acabam as palavras. Aí vai para quem tinha intimidade, o salmo, vai ministrar o salmo, vai aprender a orar. Eu sempre digo para os ministrantes, vocês têm que ler salmos. O maior ministrador que houve na escritura, humanamente falando, foi Davi. Vai ler salmo. Aí os ministrantes ficam detidos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, abre teu coração. Por quê? Porque não lê salmo. Se lê salmo, você vai ver. O Espírito Santo, lê salmos. Vai lá orar, lê salmos. Coloca canções de adoração. Fala com Deus. Busca intimidade com o Senhor. Jesus rasgou o véu. Eu posso ter uma intimidade verdadeira com o Senhor Jesus. Essa intimidade, até o pastor está dando aula na escola bíblica sobre isso. Essa intimidade que se vive hoje, ela é mentirosa e falsa. É doce na boca de criança. Essa é uma intimidade falsa, onde as pessoas buscam o próprio contentamento, a própria alegria, a própria satisfação. Cantam canções não para Deus, mas para se sentirem bem. Canções que falam... Não, você já reparou que algumas canções que se canta utopicamente para Deus, fala da própria emoção humana? Que horror! Olha onde nós chegamos. Meu coração, meus sentimentos, meu amor, minha. Peraí, mas é de Deus? Você faz o prato, é seu, e a pessoa senta e come. Peraí, você não está fazendo um prato para mim, agora é para você? Hein? O incensário, a comunhão, a intimidade verdadeira com o Senhor Jesus, onde ali, meu irmão, ali sai tudo, ali vem tudo. É na oração que somos transformados, é na oração que nós estreitamos a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus, até você conseguir conversar com Ele de uma forma amigável, de uma forma verdadeiramente íntima, e você fala e Deus fala. Havia o incensário de ouro e a arca da aliança. Quero falar sobre a arca da aliança. A arca da aliança, ela simboliza a aliança que Jesus fez com Deus no segundo tabernáculo e agora na segunda dispensação. Jesus fez uma aliança com o Pai para que eu e você pudéssemos ter essa aliança. Uma aliança não é feita unilateral, ela é bilateral. Ela precisa de 2 partes para serem uma aliança. Deus tem uma aliança com você, desde que você tenha uma aliança com Deus. Diga amém. Aliança de Deus com você. Você conhece, caracteriza. Caracterize agora a sua aliança com Deus. Diga 3 coisas que caracterizem a sua aliança com Deus.
Primeira coisa que caracteriza a aliança com Deus é a obediência. Não existe aliança sem obediência. Primeira coisa, Deus manda e nós obedecemos. Deus manda. Aí os crentes modernos de hoje, assim, eles fazem tudo o que a cabeça quer. Tudo que vem na cabeça. Tudo que vem na cabeça eles vão fazendo. Tudo que vem na cabeça. Vem na cabeça eles vão fazendo. Vem na cabeça eles vão fazendo. Vem na cabeça. Vem na boca eles falam. Tudo que vem eles falam. Obediência. Obediência. Eu não quero. Quem perguntou se é questão de querer? Se tem uma coisa que nós, como até seres humanos, temos que aprender. Eu já disse isso, vou dizer de novo. Não necessariamente responsabilidade está ligada a prazer. Às vezes a responsabilidade ela te oferece prazer. Às vezes não. Mas continua sendo responsabilidade. Somos responsáveis por sermos obedientes, querendo ou não. Quem perguntou se eu quero ou se eu não quero? Ninguém. É obediência. Abaixar a cabeça e fazer. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não esteja disposto, que eu não esteja inclinado. Não é crente. Crente obedece. Obedece. E o porfiar dele, ele engole. Crente obedece. Ele tem que fazer, ele obedece. Não interessa. Se ele está gostando, se ele não está gostando. O que ele vai fazer com aquilo que ele está sentindo? Se ele vai colocar em oração, se ele vai fazer um exercício físico para pôr para fora, se ele vai dar soco, não interessa, ele obedece. Ele obedece. Crente obedece. Mandou, é feito. Acabou. É para perdoar? Vamos lá. É para amar? Para andar a segunda milha? É para melhorar? É para fazer? Ele obedece. Agora, os crentes de hoje não conseguem entender, por quê? Porque eles não entraram depois do véu. Eles não conseguem entender o que é uma aliança da parte deles com Deus. A aliança de Deus para você, você sabe. Mas a sua aliança com Deus é respaldada na sua obediência. Obediência, diga amém. O que havia dentro da arca? Havia o maná, que simbolizava a provisão diária de Deus, a soberania de Deus. E quando eles guardavam o maná para o sábado e o domingo, e sem a direção, ou para terça ou para quinta, mais apodrecia. Eles podiam só guardar para os dias que não vinham. Eu quero falar o seguinte, os crentes do segundo, do Santo dos Santos, eles confiam que o maná vem. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Eles confiam em Deus. Eles não confiam desconfiando, eles confiam em Deus. Eles não se dão aos desesperos, eles não se dão às loucuras, eles não se dão às práticas negativas. Eles confiam que o maná vem, que o maná vem, que a provisão vem, que todas as coisas vão acontecer no tempo certo. Você olha para eles e você vê o que está escrito em Hebreus, eles entraram num repouso, eles repousam, eles confiam. As atitudes deles não são concernentes àquilo que o outro vai. Não, as atitudes deles são concernentes àquilo que Deus quer. Porque eles repousam, eles confiam, Senhor, na hora que vier o problema, o Senhor vai me dar graça para enfrentá-lo. Então eu não vou sofrê-lo anteriormente. Amém? Os crentes do segundo, que são os crentes vencedores e santos, estes oram, estes confiam, estes quem tem fé em Deus. Eles não ficam dizendo assim, mas eu vou fazer isso e se eu não der conta? Eles sabem que Deus os capacita. E, Senhor, eu tenho que fazer isso, mas eles simplesmente confiam em Deus. Eles confiam em Deus e isso é tão natural, isso é tão tranquilo e eles são pessoas mais fáceis de conviver. E eles são pessoas mais felizes, e eles são pessoas mais bem-humoradas, porque a confiança traz o bom humor. Eles confiam em Deus. E esses são os crentes que entraram no Santo dos Santos. Eles não têm apenas o pão à mesa posta. Eles sabem que o maná diário vem, desce todos os dias. Diga para o seu irmão, o maná vem.
Como é que o Senhor vai vir me dar força de uma maneira prévia agora para enfrentar aquilo que ainda vai vir? Quando for a hora certa, eu vou conseguir, vai dar certo. Agora, você ficar sofrendo antecipado, o próprio Senhor Jesus explica isso, que isso é maligno. Quanta preocupação, quanta preocupação. Será que realmente nós temos fé? Será que realmente nós descansamos em Deus? É tanta preocupação. Se um vai gostar, se o outro vai gostar, se um não vai gostar. Se fulano... O maior medo hoje é das pessoas para com as pessoas. Se esse fizer esse, se esse tomar essa decisão, se esse... Quem domina e governa a sua vida é o Senhor Jesus. O que mais existia dentro da arca, além do maná? A vara de Arão, que floresceu. Diante daquela rebelião. Aquela rebelião, onde alguns diziam, não é só Arão, não. E a terra abriu e engoliu. A vara de Arão que floresceu. Quando Coré quis, quando Abirão quis, a vara de Arão floresceu. E falando em termos de igreja, o que significa a vara de Arão? Que floresce, que frutifica. João 15, não precisa abrir. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda a vara em mim, que não dá fruto, tira, mas toda aquela que dá fruto, limpa. Nós somos as varas que florescemos. Nós somos as varas que frutificamos. Somos as varas, os ramos de videira que frutificamos. Amém? Fala 3 frutos que você tem produzido para o seu irmão do lado. Três virtudes, onde o fruto do Espírito é caracterizado por todos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. 3 virtudes que englobam o fruto todo. Teríamos que dar o fruto todo. Disse? Por que muitas pessoas não conseguem dizer? Porque ficam intimidadas. Agora, o Evangelho me intimida? Quem fica intimidado é quem frequenta o primeiro. Mas quem frequenta o segundo sabe que ele é alguém de oração, e a oração tem promovido a ele uma vida de santidade, que ele é aquele que tem uma aliança com Deus, e não é só Deus que tem aliança com ele, porque ele obedece a Deus e Deus manda. Essa é a aliança que temos com Deus, uma aliança que caracteriza a obediência. E o crente que frequenta o segundo, onde o véu se rasgou, é o crente que sabe que Deus faz. Ele crê na soberania de Deus. Eu vou te contar um segredo que eu acho que você já suspeitou. Você sabe qual é o grande vilão hoje? O grande vilão da incredulidade dos crentes. Sabe? Os outros. O que o outro vai pensar? Se me vir assim, sofrendo. O que o outro vai achar? Os outros que vai para o inferno. E você vai crer e confiar em Deus. O que os outros vão pensar porque eu estou doente? O que os outros vão pensar que eu estou passando por isso? O que os outros? Paulo diz, eu não fui chamado para agradar pessoas. Fomos chamados para agradar a Deus. O grande vilão responsável hoje pelos crentes não conseguir uma fé inabalável em Deus é marido, filho, compadre, comadre, parente, próximo. Sua fé é única, é particular. Confie em Deus. O que passa pela cabeça das pessoas, meu irmão, isso é problema delas. A sua atitude, aquilo que você faz, é você e Deus. Você e Deus. Deixa falar. Floresça como a vara de Arão. Dê fruto para Deus. Dê fruto, coma do fruto. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos os primeiros abençoados com a obra de Deus em nós. O que nós precisamos entender é como a vara de Arão frutifica, nós frutificamos também. Amém? O que havia dentro da arca? No segundo, do Santo dos Santos. Primeiro, o que havia? Já esqueceu? São só 3. Maná.
Dentro da arca, o que havia? Dentro da arca, não estou falando no templo. Dentro da arca, o maná, arca da aliança. Hã? O que havia dentro da arca da aliança? Não chegamos no terceiro, mas haviam 3. O que significa o maná na sua vida? Deus é capaz. Deus é poderoso. Deus é responsável. Ele é Deus, Deus na terra. Ele se fez Emanuel. Ele é Deus na terra, Ele faz. Ele faz, Ele faz. Então entre no repouso da fé. Descansa, confia. Para de ficar perturbado. Tem gente que quando tem filho, ele fica perturbado. Porque o que vai ser do meu filho? O filho não é teu, é de Deus. E você também é filho de Deus. Tem gente que se acha mais responsável do que Deus. Por quê? Ele fica preocupado, ele fica ansioso, ele fica perturbado e se torna um péssimo pai. Ele não entende que Deus é pai, que Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Faz a tua parte que Deus está fazendo a dele. Deus cuida. Diga para o seu irmão, Deus cuida. O que você acha de você começar a descansar um pouco em Deus? Tem gente que está ficando neurótico. Mas e se lá, deixa, se tiver trauma, dor, ferida, Jesus cura, Jesus vai abençoar, já foi. A preocupação sua resolve alguma coisa? A preocupação de alguém aqui que produz alguma coisa? Nada. Então para de ficar preocupado. Vamos começar a crer. Quem participa do segundo, você diz assim, hoje, nesta manhã, Senhor, eu reconheço que eu estou no primeiro. Eu quero luz exterior para me iluminar, para eu fazer negócio, para eu isso, para eu caminhar, para eu fazer. Eu quero luz exterior. Eu quero uma mesa posta, eu quero uma comunhão gostosa, tudo prontinho. Que o Senhor coloca tudo quentinho, fresquinho para mim, abençoado, curado, tudo conteado que existe. E eu quero também, Senhor, o pão, quero me alimentar emocionalmente. Não, Senhor, a partir de hoje eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu quero ser alguém de oração. Eu quero ser alguém que tem aliança contigo, que obedeça. E eu quero ser alguém que acredite e confie que o Senhor é soberano e que o Senhor faz todas as coisas no tempo certo, e na hora certa e do jeito certo. Havia o maná, a vara de Arão, e que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Diga assim, as tábuas da aliança. Levanta sua Bíblia assim, ó. De 0 a 10, o quanto você a ama? O quanto você a ama? A ama? Vamos ver uma horinha para lá, ó. Olha o versículo, lê. Não é patuar, não. E nem... Como é que chama? Amuleto? Não. Olhar. E aí reclama, por que a vida não está do jeito que deveria? Nem a Bíblia lê. Não lê a Bíblia. Não ora. Não lê a Bíblia. Abre a Bíblia na igreja. Chega em casa agora, põe a Bíblia lá não sei aonde. Depois, na sexta, se vier no culto, vai procurar ou no domingo. Aí não acha. Aí como sabe que alguns crentes deixam as Bíblias na igreja, pega as Bíblias da igreja. Você precisa amar esse livro. Você precisa estudar esse livro. Você precisa gostar da presença desse livro. Você precisa ter deleite nessa palavra. O descanso e o refrigério para a sua alma está aqui. Aquilo que é gostoso para a sua alma está aqui. Leia a palavra, goste da palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, o que te faz crente é porque você ora e é porque você lê a Bíblia. Não é porque você tem cargo e vem na igreja e é filho de crente. O que faz você crente é usufruir daquilo que Deus tem te dado. No segundo, havia oração. Crentes oram. No segundo, havia aliança. Crentes obedecem. No segundo, o que havia? Havia aqueles que têm fé e confiam que Deus faz. No segundo, tem frutificação. E no segundo, tem palavra. Diga amém. Pergunta para o seu irmão, você é crente do primeiro ou do segundo? Conversão, nascidos do Espírito, nascidos do Espírito, nascidos do Espírito. Amém? Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Pastor, eu estou no primeiro, mas Jesus rasgou o véu.
Vai para o segundo. Vai para o segundo. Queira mais de Deus. Senhor, eu te quero, eu te preciso, eu preciso conhecer, eu preciso ver tua face. Eu preciso ver tua face em oração, eu preciso ver tua face. Eu preciso ver tua face. Existe dentro de nós uma sede, uma fome, um desejo desesperador por Deus. Que Satanás tem tentado saciar com coisas deste mundo. Família, trabalho, aquisição. Nada, 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 nada substitui. Existe dentro de nós uma avidez, uma loucura, um desespero por Deus, que você não vê a hora de ter mais dele. Você ama o Espírito Santo, você quer o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra sobre o propiciatório, as quais coisas não falaremos agora particularmente. O escritor não quis falar naquele momento de todas as outras coisas, mas nós vamos ficar apenas dessas coisas do segundo. Mas eu quero que você continue comigo entendendo o seguinte. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. O que tinha no segundo, quando o sumo sacerdote entrava? Sangue. Jesus entrou no segundo, pelo sangue. Rasgou o véu pelo sangue. A importância de, como igreja, entendermos a preciosidade do sangue de Cristo. Continuando. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O Espírito Santo dá a entender que o segundo não havia sido aberto, mas por meio do sacrifício de Cristo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias oblações, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Agora o 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Eu paro por aqui. Eu quero terminar esta mensagem com este último versículo que nós lemos. Se o sangue de Cristo tem purificado a sua consciência das obras mortas. Tudo aquilo que morreu, tudo aquilo que foi. Existem obras que têm que morrer, que foram feitas ontem, semana passada. Existem características suas que têm que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. O escritor fala de obras que não significam nada. Sacrifícios de touros, de bezerros. Vamos trazer para o nosso contexto. Vamos trazer para a nossa atualidade, vamos trazer para a igreja. Quanto a consciência da igreja está impura, imunda, contaminada, com obras que deveriam estar mortas e inexistentes. Quantas verdades que você palmilha que são enganos e mentiras. Por exemplo, você alimentar a sua alma que você é crente porque você vem à igreja. Você alimentar a sua alma que você é crente e que você vai para o céu porque você tem dons ou cargos. Você alimentar opiniões e ideias errôneas
Coisas que deveriam morrer e a sua consciência ser purificada destes enganos. Você achar que você é uma boa pessoa. E rotular e selar, não. Estamos em obras, em transformações. Qual foi a última vez que você viu uma mudança do Espírito Santo em você? Por meio de um convencimento, uma correção, uma exortação. Qual foi a última vez? Que você olhou para você e você diz, oba, estou vendo mudança aqui dentro, está sendo gerado. Hã? O sangue de Cristo nos limpa. Limpa a minha consciência, a sua consciência das obras mortas. Quantas obras mortas? Pessoas que acham que... A gente acha tanta coisa. Que tal você ter uma mente ensinável, um coração ensinável, pronto para receber informações novas? Quando Jesus olhou para os discípulos, ele dizia, eu tenho tanta coisa para falar com vocês, mas eu não posso falar agora, eu falo depois. Depois para quem? Para mim, para você. Quantas coisas novas Jesus tem dito a você? Será que não está na hora de você ouvir de Jesus? Por exemplo, nesta manhã, a vida que você está vivendo não é do jeito que eu quero mais. Eu quero melhorar. Eu quero mudar você. Eu quero converter você. Eu quero fazer você nascer da água do Espírito. Eu não sou uma religião para você. Eu não sou alguém que você busque nos cultos ou que você ora pedindo a minha bênção. Eu não sou isso para você. Eu sou muito mais. Hã? Que tal nós passarmos de uma igreja militante que luta, luta, luta e nunca vence, para uma igreja santa e vitoriosa, que ora. Hã? Uma igreja que obedece. Uma igreja que floresce, que confia em Deus. Hã? Uma igreja que ama a palavra e que vive a palavra. Fala para o seu irmão, quantos por cento você acha da igreja hoje que é militante? Diga para o seu irmão. A igreja em geral. E luta, e busca Jesus por causa de um problema, de uma situação, e vai. Tem crente que só chora quando ele está com problema. Sendo que Tiago diz, chora pela sua miséria, pela sua humanidade. Você quer ver um crente chorar, um crente do primeiro tabernáculo chorar? É um filho ficar com uma doença ruim internado, ele chora, deságua. Aí ele chora, meu irmão, aí ele chora, aí ele pede, aí ele busca. Aí eu não entendo. Aí eu fico sem entender. Sendo que a palavra do Senhor diz, chore pela sua miséria, confesse a sua miséria. Todos os dias nós diante do altar, Senhor, olhe para a minha vida humana, olha, Senhor, para a minha humanidade. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua obra. Senhor, muda, molda. Senhor, eu preciso da Tua imagem formada em mim. Eu me envergonho do que eu vejo. Senhor, eu preciso, desesperadamente, faz em mim a Sua vontade. Tem gente que diz assim, de manhã agora eu não preciso vir mais. Vem só por obrigação. Só por obrigação. Só que Jesus conhece o meu coração, Ele conhece o coração, Ele conhece o nosso coração. E é isso que nos constrange. É isso que nos constrange. Tem gente que está aqui pensando nos planos e no filme que vai assistir à tarde. Entende? É uma coisa interessante, muito interessante. Muito interessante. Aí a grande questão que eu e você pensamos para nós orarmos é, a igreja inicia militante, ela inicia recebendo de Deus todas as dádivas, luz exterior, ela recebe mesa, ela recebe pão, bênção, milagres, mas o problema é o conforto que isso gera, é esse conforto que os crentes estão perdendo a vida em Deus por causa desse conforto. Tem um segundo tabernáculo que Cristo rasgou o véu, para mim e para você. Um tabernáculo que nos ensina a ter uma vida de comunhão e oração. Um tabernáculo que nos ensina a ter fé e confiança em
Deus. Um tabernáculo que nos ensina a frutificar. Um tabernáculo que nos ensina a dia após dia amar a palavra e viver a palavra. Temos que ser crentes do segundo tabernáculo, do Santo dos Santos. Eu gostaria que você dobrasse os seus joelhos. Nós vamos falar com Deus. Diga para Ele, eis-me aqui, não estamos sozinhos. Não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos toma pelas mãos e que nos leva até o segundo. Um lugar de oração, um lugar de clamor, um lugar de aliança, de obediência, que ali aprendemos a orar, ali aprendemos a obedecer. Um lugar onde o Espírito Santo produz em nós os frutos. Um lugar onde aprendemos a amar a palavra e darmos a vida por ela. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Diga, Senhor, eu não quero mais. Não quero fazer parte de uma igreja militante. Uma igreja que tem um título pejorativo. Que luta e não chega a lugar nenhum. Luta contra a carne, é só luta contra problemas. E sai de um problema e vem outro problema. E sai outro problema e vem outro problema. Não quero mais, Deus. Eu quero desfrutar do lugar de comunhão. Mas não de comunhão onde o Senhor me serve, mas de comunhão onde eu te sirvo. De comunhão onde eu não chego para receber, eu chego para trazer. O primeiro eu chego para receber, o segundo eu chego para trazer meu amor, meu carinho, meu cuidado, meu zelo, minha paixão, minha motivação, meu comprometimento contigo que vai até a alma, o espírito. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado. Estou cansado de olhar para mim e não ver mais o teu espírito. Estou cansado de ter transformado a minha vida cristã numa vida religiosa, onde eu vou para o trabalho, vou para casa, vou para a igreja e exerço a minha função e eu não mais tenho paixão, não mais sou feliz, não mais olho para ti e meu coração incendeia e eu não mais falo em línguas e eu não mais. As intercessoras, as diaconisas podem dobrar os joelhos do chão, podem orar, podem falar com Deus. Ah, Senhor, o Espírito Santo é aquele que faz a passagem, é aquele que é capaz de pegar nas nossas mãos e nos levarmos até o segundo, só Ele. O sangue de Cristo abriu. Mas Satanás tem nos aprisionado de tal maneira dentro das nossas formas e manias e dogmas. Nós precisamos passar e sabermos que existe outra vida. Existe outra vida. Outra vida. A vida da cobertura da glória, onde os querubins cobriam, trazendo cobertura e proteção. Onde ali a glória recebe cobertura. Onde a glória recebe cobertura. Fala para o Espírito Santo, eu preciso viver essa vida. Eu preciso viver essa vida. Eu preciso viver essa vida. Espírito Santo de Deus, eu preciso entrar no segundo. Eu não quero fazer parte da igreja militante apenas. É bom, Senhor. É bom. Eu preciso fazer da parte da igreja vitoriosa, da igreja santa, da igreja que entra no segundo, no santo dos santos, aberto pelo sumo sacerdote. Essa igreja que eu quero fazer parte, uma igreja que sabe orar, uma igreja que tem uma vida de comunhão, de obediência, uma igreja que frutifica,
Uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que ama servir. Ama. Nós vamos adorar ao Senhor. Você continue orando. Continue falando com Deus.